A pergunta é, o que impede uma pessoa de ser cristão? Alguma coisa que ela segue, alguma coisa que ela faz, e falando assim, eu não quero abandonar isso, mas eu quero ser cristão. Quais são essas coisas que impedem? Ou você larga isso, ou você deixa de fazer isso, ou você não pode ser cristão. Um impedimento. No que se refere a uma pessoa... Ser palmeirense, por exemplo, eu acho que é impossível o cara ser palmeirense e ser cristão. Porque a gente precisa comer carne de porco. Mas o que? Não, de fato, no que se refere a uma pessoa se tornar cristã... É católica, na verdade. Católica. Porque, de fato, todo católico é cristão, embora nem todo cristão seja católico. Mas, no que diz respeito a se tornar católico, para uma pessoa que sequer é cristã, de fato, a dificuldade é essa. É o apego ao pecado, ao mundo, a algum estilo de vida incompatível com o evangelho. Então, essa sempre vai ser uma dificuldade, sempre se vai enfrentar. Nosso Senhor alertou a respeito disso. Não é? Então, eu costumo dizer que é o comportamento adâmico dentro de nós. Lembra quando o pecado entrou no mundo? A primeira coisa que Adão e Eva fizeram quando ouviram os passos de Deus foi se esconder atrás da moita. O texto diz, Gênesis 3. Você vai se esconder. Eu dizia isso ontem, né? Você escutou lá numa gravação onde nós estávamos juntos. Por que eles foram se esconder quando ouviram Deus se aproximar? Tem algo aqui. A gente só se esconde de um tipo de pessoa. Uma pessoa que me ofereça perigo. Eu só me escondo se eu tenho medo. Que perigo Deus oferece para Adão e Eva? Eles já conheciam Deus. Deus vinha, diz o texto, constantemente andar com eles no jardim. Mas pela primeira vez eles vão se esconder. Esse sentimento interior ficou em todo ser humano depois que o pecado entrou no mundo. A gente tem uma impressão como que um instinto maligno, é a concupiscência mencionada por Paulo em Romanos 7. A gente tem a impressão que se Deus chegar perto, ele vai atrapalhar. Ele vai prejudicar de alguma forma. Aí a gente se esconde. De fato, tem isso dentro da pessoa. Ela já formou uma vida, um estilo de vida conforme as convicções dela, as percepções dela, os sentimentos dela, os instintos dela. E no fundo ela sente que se Deus chegar perto, ele vai mexer naquilo. E ela é tão apegada que ela tem medo que Deus mexa. Como se, ao mexer, ele fosse mexer na felicidade dela. Ela ainda não entendeu, esse vai ser o primeiro passo de uma conversão, é a de entender que esse que se aproxima é o seu Criador. Sai de trás dessa moita, baixa a guarda, baixa a resistência. É verdade, ele vai mexer, porque se você olhar na vida de todos os convertidos, você verá que todos os convertidos tinham uma vida antes e passaram a ter outra depois da sua conversão. Então ele vai mexer. Mas a pergunta que você tem de se fazer é: você acha mesmo que o seu Criador vai mexer ao ponto de te fazer infeliz? Que medo é esse? Deixa ele mexer. Ele não criou você para te destruir. Ele não criou você para te depreciar. Então esse é o grande, a resistência de muitos. Eu vejo que o povo que ia para balada foi para a igreja e não vai mais. Eu gosto da balada. Cara, dá uma chance pro seu Criador. Você está enxergando a coisa a partir da perspectiva da balada, a partir da perspectiva do sexo, a partir da perspectiva da droga. Dá uma chance pro seu Criador. E é difícil para a pessoa baixar essa guarda. Ela fica atrás da moita, igual Adão e Eva. Não sei se vocês completam alguma coisa assim. Até porque Adão e Eva já tinham recebido uma mensagem falsa que fez eles ficarem com medo de Deus, né? Que no início, né, do Gênesis 3, que para mim é um dos capítulos mais interessantes da Escritura, a serpente ela fala o seguinte, né? Ela chega para Eva e diz, no versículo 1 já: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? E é mentira, né? Porque antes ele diz que não pode comer só uma árvore que não podia comer, que é do conhecimento do bem e do mal, né? Então acho que muita gente também, às vezes até quer se entregar para Deus,
Só que ela acha que está sendo enganada. Alguém já falou para ela alguma coisa, como a gente está falando aqui sobre se tornar católico, alguém já falou sobre a Igreja Católica, ela já estava convivendo ali na Igreja Católica quando era criança, já conhece o cheirinho da liturgia diária, do jornalzinho, como Adão e Eva já andavam pelo jardim, só que ela diz, bem, mas na escola eu já aprendi que esse negócio todo aí da igreja era só para dominar o povo mesmo, né? Já fui enganado uma vez. E eu conheço a Igreja Católica, e aí é que tá o engano, às vezes a pessoa ela não conhece a Igreja Católica porque, infelizmente, né, nas últimas décadas, no Brasil e acho que no Ocidente inteiro, né, a catequese não foi boa. Sim. Aí vem a segunda razão que eu ia mencionar. Pré-conceitos. A pessoa realmente acha que ela já sabe o que é a Igreja Católica. No Ocidente, o Ariel mencionou bem. Aqui no Ocidente, dificilmente uma pessoa nunca ouviu falar. Jesus é o homem mais famoso do Ocidente. O nome Jesus, o personagem Jesus, todo mundo já ouviu falar. Igreja tem em qualquer canto, em qualquer esquina. Então, sabe a expressão que a gente usa popularmente? Carne de vaca? O assunto virou carne de vaca. É banal. É como se eu já conhecesse tanto o assunto que não houvesse mais nada nele a me oferecer. E aí a pessoa sequer vai atrás, sequer pesquisa, ou já tem ideias previamente formadas, estabelecidas, e realmente acredita que as suas ideias correspondem à realidade. E sobretudo, quando as ideias são falsas. Aí ela acredita mesmo que a igreja é essa grande vilã. E fora os estereótipos que vão se criando de igreja, bem negativos, na sociedade civil. Sim. Na escola, né, na educação regular, a igreja como a inquisitora, a igreja como a que matou na Idade Média, na Inquisição, a igreja que corroborou a escravidão dos negros no período colonial. Enfim, a igreja é como a autora de tudo que não presta na sociedade civil, quando na realidade nem sociedade ocidental haveria sem a igreja. Mas há uma campanha de difamação. Agora, padre, eu estava pensando aqui, considerando que a gente está falando como se tornar católico, né? E aqui trazer para o Tonon. A partir do momento em que há a reforma protestante, algumas coisas foram questionadas ali por Lutero. E olha, esse caminho aqui é para quem quer ser católico. Isso daqui, para mim, não concordo, e eu crio outra coisa para eu viver, né? E assim vai. Pode-se falar, do ponto de vista histórico e a própria realidade em si, que essa movimentação que acontece parte de uma não concordância em alguns pressupostos, ou melhor, algumas coisas que eu precisaria viver para ser um católico, e eu crio uma alternativa para não viver aquilo que as pessoas, aquilo que a própria fé católica me direciona a viver? Sim, sem dúvida. Quando a gente pensa, por exemplo, no Lutero, né, nós temos que dar ao Lutero o benefício da época. Ele é muito produto da época dele, que é o Renascimento. Então, qual que é a tônica do Renascimento? Você tira Deus do centro e coloca o homem. E o Lutero, ele viveu, ele respirou esse ar. Os autores, os escritores, os artistas, todo mundo estava falando disso. E o Lutero, ele trouxe isso para onde? Para a religião. Ele era padre que teve uma vocação bastante duvidosa, porque o Lutero, a princípio, não queria nem ser padre, nem ser religioso. Ele estava com um amigo lá, numa noite, lá eles estavam bebendo, se divertindo e tal, e estavam voltando embora a cavalo, e começou a ameaçar uma tempestade. É uma região da Alemanha, onde havia, o Lutero nasceu numa região da Alemanha, onde havia muita superstição, um conhecimento muito parcial da religião, da fé. Tudo isso foi criando ali um ambiente propício para produzir assim, o Lutero com o jeito que ele era. Eu não estou tirando aqui a questão da liberdade pessoal dele. Claro, o meio influencia, mas tem a questão da liberdade, a questão dos dramas pessoais dele que ele não conseguiu resolver, e aí ele inventou ali um modo, ali um meio, uma saída, né? E na verdade, o que acontece? Voltando, o amigo estava mais à frente, cai um raio. E esse raio fulminou o amigo na frente dele. E ele ficou com medo de morrer também, achou que aquilo era um castigo divino e tal. E ele fez uma promessa para Santana, a mãe de Nossa Senhora, de que se Santana o salvasse, ele ficaria padre, seria monge
e viveria o resto da vida dele como religioso, porque ele não queria morrer, ele não queria ir para o inferno. Então já se vê na mentalidade do Lutero aquele drama interior, aquele escrúpulo absurdo de achar que tudo pode levar para o inferno, para a perdição. É até uma visão um pouco deturpada de Deus mesmo, de quem é Deus, né? Como se Deus estivesse o tempo todo ali anotando e extremamente preocupado assim com cada pecado, com cada coisa. É lógico, cada pecado é um não a Deus, mas a misericórdia de Deus é muito maior. Tá? Então entrou nesse drama todo. E ele vai para os agostinianos, se faz monge, se ordena padre, e depois ele começa a não conseguir lidar com esses dramas. Por exemplo, Lutero ele ia se confessar, ele ficava horas, 2, 3 horas se confessando, por conta dos escrúpulos. E ele repetia os mesmos pecados. E aí, às vezes, o confessor do Lutero dizia, falou, Frei, o senhor já disse isso, o senhor já está perdoado. Ele falou, não, mas eu sinto que eu não estou. Olha aí a subjetividade. Então, é típico do Renascimento, é típico da época. Então, é o subjetivo. O que a igreja ensina? Se você se confessou, o padre ele é o ministro ordenado. Se eu me confessar aqui com o padre Douglas, ele me der absolvição e eu estiver arrependido, os meus pecados foram esquecidos por Deus, né? Foram apagados por Deus. Né? Assim a igreja ensina. Mas eu continuo sentindo. Tá bom, mas o que você sente não é a realidade. Aquilo que você sente pode te enganar, porque nós somos pecadores inclinados ao pecado, e aí os nossos sentidos manchados, marcados pelo pecado, eles nos enganam também. Então a fé é objetiva. E às vezes nós temos essas questões subjetivas, né, interiores. E o Lutero ele vivia nesse drama danado, né, e se confessava, levava horas para se confessar, e aqueles escrúpulos, as coisas. E aí ele começou a fazer o quê? A procurar uma saída. E nessa busca por uma saída é que ele vai acabar chegando numa interpretação bíblica muito subjetiva também. Até um pouco descolada daquilo que é o quê? A tradição da igreja, o magistério da igreja. Então era muito a partir dele. Então que no fundo é o antropocentrismo no campo religioso, então naquilo que eu consigo alcançar, que eu consigo perceber, entendo assim. E aí nascem as teses do Lutero, e aí tudo aquilo que era problema para ele resolver interiormente, ele vai colocar como tema de protesto, mas no fundo, o que a Igreja Católica vai fazer? E aí, a bem da verdade, é outra coisa que às vezes, eu sou professor de história, às vezes na escola não se ensina isso para as crianças, parece que é uma coisa muito automática. O Lutero pregou lá as 95 teses, dia seguinte o Papa excomungou Lutero. Não foi. Levou 6 anos para a Igreja tomar uma decisão definitiva. Então foi todo um processo. O que a Igreja quis fazer? A Igreja chamou Lutero várias vezes, mandou o cardeal Caetano. O cardeal Caetano era o maior teólogo, o maior tomista que existia na Igreja. Ele veio para expor ao Lutero, porque a ideia da Igreja, da Inquisição, inclusive, qual que é? Se uma pessoa tem um ensino divergente, não necessariamente a pessoa é um herege. Pode ser que ela esteja cometendo uma heresia, mas não é um herege que aderiu àquilo e ensina aquilo deliberadamente. Às vezes até uma ignorância. A pessoa tem uma convicção mesmo, e aí o que a igreja faz? A igreja sempre chama o sujeito, ouve, interroga e tenta expor, mostrar para ele que ele está errado e tentar chegar numa concordância. Então, em muitos casos, a igreja conseguiu isso. Às vezes a pessoa falava, não, realmente, eu errei, eu me retrato daquilo que eu falei, muito bem, resolvido o problema. Era o que se esperava com Lutero. No entanto, ele não vai aceitar, só que aí entram também questões políticas, entra aí os príncipes da Alemanha que já não queriam se submeter a Roma, não queriam pagar o dízimo anual, aí entram questões políticas. E essas questões políticas influenciaram muito nas próprias decisões teológicas do Lutero. Por exemplo, a questão das imagens. A questão das imagens não era um problema para o Lutero. A princípio, ele não pensava em tirar as imagens de dentro dos templos. Ele queria, sim, um cristianismo mais simples, com menos ritos, com menos orações, mas ele falou, as imagens, né, elas são memória dessas pessoas. Então, não era um problema. Aí veio quem? O Philippe Melanchthon, o grande teólogo lá, reformista, e o Melanchthon, ele colocou para o Lutero, falou, não, mas para mim é um problema. E eu tô aqui, do seu lado, te ajudando. Então você vai ter que... Então ele meio que cobrou... Põe mais um aí, põe mais um aí. Ele meio que cobrou um pedágio ali. Vai aumentando. E aí vieram outros também, outros falaram, não,
Por exemplo, o príncipe da Saxônia, que foi quem protegeu ali o Lutero. Ele falou, não, eu acho que tem que haver uma separação entre igreja e Estado. Aí vem pela primeira vez a ideia de Estado laico, né? Surge ali na Reforma. Mas, a princípio, não era também uma preocupação do Lutero, mas entrou na lista. Então, no fim, o próprio Lutero ele viu que a coisa saiu muito do controle. Quando ele viu, explodiu uma guerra religiosa dentro da Alemanha. E ele mesmo vai dizer, eu não queria isso. Né? Eu não queria nada disso. Né? Tem gente morrendo em nome disso e tal. Mas aí a gente vê que, na verdade, é esse desespero interior, né?